A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Desde já quero estar agradecendo a você que sempre tem apoiado o nosso canal, você que é inscrito, você que sempre está acompanhando nossos vídeos, você que sempre tem também aí deixado o seu like, tem compartilhado, tem deixado o seu comentário, que é muito importante também o comentário. Muito obrigado pelo apoio. E desde já eu quero dar as boas-vindas para você que está que está assistindo pela primeira vez aqui um vídeo do nosso canal. Muito obrigado aí pelo o carinho da audiência. E desde já eu quero pedir a você para se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova postagem de sempre que houver, ou seja, receber uma notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal, amém? E hoje nós vamos aqui falar sobre mais uma profecia, meus amados irmãos. E esta profecia na verdade são duas profecias. Inclusive essas profecias elas estão no canal Adoradores Online. Esse é o nome do canal. E é duas profecias. Uma profecia é do pastor Carlos Alberto. E a outra profecia é da cantora e missionária Maria Rosângela. E nós vamos estar aqui analisando essas profecias. Vamos aqui ver primeiro a introdução aqui do vídeo e depois nós já vamos para as profecias, tá certo? Vamos estar analisando, eu vou estar aqui analisando essas profecias. E tem uma coisa, é algo muito forte, viu? Se verdadeiramente essas profecias se concretizar, é algo muito forte e assustador, entendeu? Muito assustador. Senhor, tenha piedade e misericórdia daquilo que sai da minha boca. Que Jesus nos perdoe. Eu vi águas e o que eu tive a impressão que não era só de chuva. É como se águas viessem ou do rio ou do mar, ou não sei de onde, invadindo cidades. E o Senhor me mostrava essa barragem, ela sendo rompida lentamente. E de repente ela começava uma explosão muito grande que vinha destruindo tudo. Os moradores de perto saíam, olha, destruía tudo na visão. O Senhor me mostrava. Destruía tudo, é tudo. A paz do Senhor, adoradores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje você vai acompanhar uma tremenda profecia. Assista esse vídeo até o final, você vai se surpreender. Mas antes de prosseguir com o vídeo de hoje, já peço que nos ajude deixando o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Veja agora essas poderosas profecias com o pastor Carlos Alberto, logo após a missionária Maria Elisângela, que diz que uma barragem na China irá se romper e acontecerá uma grande destruição. Que o Senhor tenha piedade e misericórdia daquilo que sai da minha boca. Essa profecia aqui, a primeira é do Carlos Alberto, pastor Carlos Alberto. E eu vou estar aqui analisando primeiro essa profecia, tá certo? E desde já eu quero pedir a você que está acompanhando o vídeo, que você possa deixar o seu comentário, o que é que você acha disso, entendeu? Eu sempre esqueço de pedir às pessoas para comentar, mas hoje, nesse vídeo, eu quero pedir se você concorda ou não concorda com essa profecia, se você acha que realmente é Deus que está falando,
Ou você acha que é melhor esperar a profecia se cumprir? A profecia se cumprir? Ou então você descarta que verdadeiramente não é Deus que está falando coisa nenhuma? Ou que é Deus que está falando? Então deixa aí o seu comentário, que é muito importante o seu comentário, tá certo? Vamos aqui para a profecia. Que Jesus nos perdoe. Eu vi águas e o que eu tive a impressão que não era só de chuva. É como se águas viessem ou do rio ou do mar, ou não sei de onde, invadindo cidades. Eu não sei falar, não ponha, pelo amor de Deus, orem por mim, para que eu não fale aquilo que não venha de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, eleito. Irmãos, primeiro eu analiso aqui a profecia do pastor Carlos Alberto. Segundo as informações que eu tenho, eu não acompanho esse pastor nas redes sociais, não acompanho no YouTube também, mas eu vejo falar nele. E segundo as informações que eu tenho, é de que quando ele fala acerca de alguma coisa que vai acontecer, que Deus está mostrando a ele, as profecias se cumprem. As profecias se cumprem, têm se cumprido. Eu não acompanho ele, falar a verdade, mas eu só tenho apenas ouvido falar sobre essa questão aí, né? Então aí é uma coisa que muito interessante. Agora, analisando aí essa profecia dele, ele falando que viu muitas águas como chuva, mas só que ele percebeu que não era chuva normal. Então aqui, pelo que ele está falando, irmãos, ele está querendo dizer o quê? Que ele estava ali naquela sensação de que estava vendo um dilúvio, de que um dilúvio pode estar por vir em muitas cidades. Ele não fala se é aqui no Brasil ou se é no exterior, mas é bem provável que seja aqui no Brasil, né? Mas interessante que ele mesmo fala, né? Para que as pessoas orassem por ele, para que ele recebesse ou seja, pudesse falar aquilo que verdadeiramente Deus estava passando para ele falar. Que ele não falasse palavra simplesmente da boca dele. Então, o que significa isso? É que até ele mesmo tem dúvida de que é a visão dele, se é um dilúvio, tsunami, qualquer coisa assim, né? Ou não. Então, o que é que eu penso sobre isso? Eu penso assim, que na verdade desculpa aí, meus amados irmãos, desculpa aí que senti aqui a vontade de tossir. Mas o que é que eu penso sobre isso? O que eu penso é o seguinte, é que a gente tem que aguardar, né? Para saber verdadeiramente se a profecia ela vai se cumprir ou não. Nós temos que aguardar. Eu acho que aqui essa profecia é muito difícil da gente fazer um juízo de valor. Dizer, é Deus que está usando ele para falar, ou é Deus que não está usando. Porque até ele mesmo tem dúvida dessa profecia, né? Ele mesmo diz que é algo como se fosse chuva, mas ele diz que aparentemente não parecia ser uma chuva normal, né? E tanto é que ele diz que Deus tenha de misericórdia de nós, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que nós temos que aguardar essa profecia se cumprir, né? Agora, uma coisa que eu falo para você é o seguinte, que nós não devemos ficar com medo, irmão. Nós não devemos ficar com medo disso. Até porque isso aí está na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que quando tivesse próximo à volta do Senhor Jesus, haveria sinais no céu, na terra, nas estrelas, sinais também no mar. No mar significa o quê? Maremoto. Sinais no céu significa o quê? Muitas chuvas, inundações, né? Dilúvio, isso pode acontecer sim, né? Pode acontecer.
Sinais na terra, o quê? Terremoto, né? Outros sinais na terra, tremores de terra, né? Então, a Bíblia já fala sobre isso, que haveria os sinais na terra, no mar também. Quantos maremotos já aconteceu aí em muitos países, né? Quantos maremotos? Vários. Já aconteceu em vários lugares. Maremoto. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, porque Deus está no controle de todas as coisas. E se tiver de vir, que venha. Por quê? Porque é um castigo de Deus. É Deus prestando conta com a humanidade. Ou seja, acertando contas com a humanidade, melhor dizendo. Acertando contas com a humanidade. A humanidade prestando conta diante de Deus. Então, o meu ponto de vista é esse aí, com relação a essa profecia. Mas é bom lembrar que isso não é para nós ficar com medo. Entendeu? Porque nós temos um Deus que é um Deus todo-poderoso. E nós sabemos que a cada dia que passa, os sinais que a Bíblia fala está se cumprindo a cada dia. Tanto é que não precisa nem a gente ficar apegado com profecia, porque nós estamos vendo aí as próprias profecias bíblicas se cumprindo. O que nós temos que nos alimentar mesmo é de quê? É da palavra de Deus. É da palavra. Vamos aqui para a profecia agora da Maria Rosângela, missionária e cantora. Maria Rosângela. De Deus, servos do Senhor. Mais uma vez estou aqui em oração, e nesse momento de oração, o Senhor toca no coração para me passar essa visão que Ele me deu. Irmãos, para mim contar uma visão, eu tenho que ter inúmeras confirmações. Eu não vou contando visão assim de qualquer jeito, não. O Senhor tem que me dar várias, inúmeras. Olha o que ela está falando, né? Ela está falando que para ela ter visão, ou seja, contar, melhor dizendo, uma visão, uma revelação de Deus, ela tem que ter confirmação de Deus. E ela disse que está contando por quê? Porque teve confirmação. Deus deu confirmações para ela, porque ela disse que tem que ter confirmação, mas não só uma, mas várias, né? Então, segundo o que ela está falando, o que ela vai falar aí realmente é Deus falando, Deus mandando ela falar. Ou seja, Deus falando através dela. Não, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oito, nem nove, nem 10. E vai assim, acessivamente. Olha, tá vendo? Mais de 10, né? Mais de 10 confirmação. É o que ela tá falando aí. É várias confirmações de pessoas que nunca me viram. E é muito sério o que eu vou falar aqui, irmãos. O Senhor me mostrava a China. Ainda perguntei pro Senhor, por quê? Porque logo eu. Tem tantas pessoas aí, famosos da mídia. Logo eu. Mas o Senhor disse para mim, eu tô no trono. Eu uso quem eu quero e na hora que eu quiser. E o Senhor me revelava, irmãos, uma barragem. Olha o que ela está falando. Realmente é isso aí. Deus usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Basta a pessoa estar na posição que Deus quer. Não importa se é rico, se é pobre, não importa se é pastor, se é um simples membro de igreja. Não importa. O que importa é a pessoa estar na presença de Deus como Deus quer. E aí, com certeza, Deus usa mesmo. E olha, ela fala aqui sobre uma barragem na China. Veja bem o que é que ela disse que vai acontecer com essa barragem, que existe lá na China. Essa barragem é uma das maiores barragens da China. E o Senhor me falava claramente que é ligada a uma hidroelétrica. O Senhor me mostrava certinho, passava uma ponte sobre ela. Eu vi em visão.
passava uma fonte altíssima perto dela, sobre ela, entendeu? Nesse lugar eu via nariz empinado, eu via engenheiros se sentindo que ali nunca vai acontecer nada. E Deus me falava que ali vai explodir aquela barragem. O Senhor, Ele... Olha só, Deus, ela falando, né, que Deus falou com ela que essa barragem vai explodir. Segundo ela, diz que essa barragem é uma das barragens mais seguras que existe no mundo e que é impossível acontecer algo para que ela seja destruída, a não ser castigo de Deus, né? A não ser castigo de Deus. É isso que ela está falando. Mas ela diz que Deus vai fazer com que essa barragem exploda. Mas por quê? Ela vai falar por qual é o motivo. Confundir a engenharia. Ele vai confundir o cientista. E o Senhor me falava assim também, irmãos, que quem fez o homem foi Ele. Quem deu a inteligência para o homem foi Ele. Quem deu a sabedoria para o homem foi Ele, porque a sabedoria é aluna dele. E muitos zombam. E a China, esse país que eu nunca vi, eu vi em visão. O Senhor me dizia que tem plantos, choros de pessoas que foram praticamente cortados, decapitados por eles, servo do Deus Altíssimo. Olha só, irmãos, olha a linha de raciocínio aí, me acompanha nessa linha de raciocínio. Ela está falando aí o seguinte, que esse castigo da parte de Deus contra os chineses vai vir por conta da perseguição aos cristãos, que muitos cristãos foram mortos, segundo ela falando que foram até cortados por eles servirem a Deus. E por esse motivo Deus está irado contra essa nação. É isso aí que ela está falando. Vamos continuar. E depois eu vou dar a minha opinião, tá certo? Eu vou dar a minha opinião. E o Senhor ouve o choro dos seus servos. Ouve o clamor de muitos servos de Deus, dos remanescentes, está chegando ao trono de Deus. Ele está no trono, Ele fez a terra. Agora, os estudiosos acham que pode mais do que Deus. Os estudiosos acham que Deus é um ser qualquer. E o pior que é isso mesmo. Tem muitas pessoas que acham que... na verdade, tem pessoas estudiosos, cheios de estudo, que dizem que até Deus não existe, duvida até da existência de Deus, né? É um ser mentiroso. E o Senhor, Ele tem dado várias referências que Ele é poderoso, que Ele está no trono, mas as pessoas não querem ouvir. E Deus me mostrava vários chineses, vários com o nariz empinado, dizendo assim um para o outro: isso aqui está bem feito, isso aqui não vai ser destruído. O Senhor me mostrava também que lá tem tipo de um alerta, que quando vai acontecer alguma coisa nessa barragem, alguma coisa, eles alertam as pessoas e os engenheiros vêm em cima, entendeu? E conserta. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai pegar eles de surpresa, porque Olha o que é que ela está falando, que existe um sistema de alerta quando essa barragem está em risco. E aí o que acontece? Diz que o castigo vai ser tão forte que
não há sistema de alerta que vai dar jeito. Não vai resolver o problema. Vamos continuar aqui. Da engenharia de lá, essa barragem nunca vai ser rompida, irmãos. E o Senhor me mostrava essa barragem, ela sendo rompida lentamente. E de repente ela começava uma explosão muito grande que vinha destruindo tudo. Os moradores de perto saíam, olha, destruía tudo na visão. O Senhor me mostrava. Destruía tudo, é tudo. E o Senhor me dizia assim, filha, eu sou Deus que retrocedo o relógio. Eu sou Deus que mostro. Eu sou Deus que faço. Eu que fiz o homem. E está tudo selado. Eu tenho acompanhado o filho e visto tudo, detalhe por detalhe. Eu vou tocar na China. Irmãos, é muito forte o que eu estou falando. É muito forte. Foi difícil eu falar essa visão aqui. Mas o Senhor falava para mim que eles vão ter uma surpresa muito, muito, muito grande. Porque eles acham que a possibilidade dessa barragem, na lógica humana, para eles, irmãos, é impossível essa barragem se romper. Mas ela vai se romper. Vai vir destruindo tudo. Porque para eles, Deus é um nada. Para eles, Deus é um... Ó, irmãos, olha o que ela está falando. Que diz que isso aí vai acontecer também por quê? Por causa que eles desprezam a pessoa de Deus. Despreza Deus. E aí o que acontece? Por esse motivo, Deus está trazendo juízo a essa nação. Eu, particularmente falando, eu não, como é que diz? Não conheço como é que é o comportamento dos chineses nessa questão religiosa, né? Não sei. Mas o que eu sei assim por altos é de que verdadeiramente é uma nação pagã. Uma nação totalmente pagã mesmo, né? Agora, sobre a questão da existência de Deus, eu não posso dizer muita coisa. Mas o que eu falo sobre isso é o seguinte, que Deus ele tem as suas formas de punir. De punir. Então, segundo ela, a forma que Deus está querendo punir essa nação é desse jeito aí. Agora, eu fico pensando o seguinte, que se Deus, porque de acordo com a Bíblia fala o seguinte, que quando Deus ele quer castigar, não é simplesmente para castigar porque ele quer castigar, não, negativo. Quando Deus ele quer castigar é para que as pessoas se arrependam. Um exemplo, quando Deus usou o profeta Jonas para profetizar a destruição de Nínive, o que acontece? A Bíblia fala que eles se arrependeram. E Deus também se arrependeu do mal que pretendia fazer. Está escrito na própria Bíblia. A Bíblia fala dessa forma, diz assim, que se Deus falar acerca de uma nação, está na Bíblia isso aí, que vai destruir ela, que vai destruir, que vai arrancar, derribar. E se essa tal nação se arrepender, Deus também se arrepende do mal que pretendia fazer a essa nação. Então, o que eu fico perguntando é o seguinte, já que essa irmã, Deus está mandando ela falar, se Deus está mandando ela falar, então é para quê? Para que esse chinês tem que saber. E de que forma esses chineses vão ter que saber? Será que ela falando em português, aqui gravando um vídeo no YouTube em português, será que o chinês vai ouvir?
sinceramente falando, eu penso comigo, né? Eu fico nessa dúvida. Agora você tira a sua conclusão, mas eu fico duvidoso de que verdadeiramente, como é que Deus vai dizer, olha, Edmar, profetiza a destruição, por exemplo, de Israel. Não, de Israel não. Tirar Israel desse meio. Tirar Israel. Vamos colocar outra nação aqui. A destruição da China. Vamos colocar a China, já que a China é que está em questão. Diz, olha, eu vou destruir a China. Fala que eu vou destruir, que eu vou acabar com aquela barragem. Que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. O que acontece? Se Deus mandar eu falar é porque os chineses vão ter que ouvir. Não é simplesmente eu gravar um vídeo aqui, ficar gravado, aí o chinês não ouve, Deus pesa a mão sobre o chinês. Não. Os chineses têm que ouvir. Eles têm que ser avisados. Para quê? Para que se arrependam e se convertam. É isso que a Bíblia fala. É assim que a Bíblia nos ensina. Deus, ele nunca anuncia um juízo simplesmente por anunciar. Esse juízo tem a finalidade de quê? De que as pessoas venham se arrepender e venham se converter. Como aconteceu com Nínive, por exemplo. Mas só que com Sodoma e Gomorra já não aconteceu a mesma coisa. Com Sodoma e Gomorra, Deus falou que ia destruir. Mas aquele povo, né, era tão pagão, né, que aconteceu que não se arrependeram, né? E o que aconteceu? Veio realmente a destruição. Qualquer. E Deus vai mostrar para eles que Deus é Deus dos deuses e Senhores dos senhores. Ele vai fazer. E ele manda dizer para o remanescente que é momento de se manifestar. É momento. E o Senhor manda dizer para aqueles que buscam, os profetas que buscam, ele manda dizer: busque ainda mais. Busque, que virá ainda, é só o comecinho. Olha o interessante que ela falou. Aos remanescentes, é hora de se levantar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui direito o que foi que ela falou mesmo. Vamos voltar aqui. Eu acho que voltou demais. Deixa eu ver aqui. Que buscam, os profetas que buscam, senhores, ele vai fazer. E ele manda dizer para o remanescente que é momento de se manifestar. É momento. E o Senhor manda dizer para aqueles que buscam, os profetas que buscam, dizer para os remanescentes, é hora de se manifestar. Manifestar de qual forma, irmã? Não explicou. Manifestar de que forma? Não deu para entender. Né? Será que é manifestar, como é que diz? Com certeza, praticando um ato de revolta, né? de vingança, com certeza não é. Será que essa manifestação seria a oração? Se for de oração, com certeza os remanescentes já estão orando. Então, não sei, né? Fiquei sem entender isso aí, né? Fiquei sem entender esse recado aí. Ele manda dizer: busque ainda mais. Busque, que virá ainda, é só começar. Aí já com os profetas aqui, ela fala para que os profetas venham buscar a Deus cada vez mais e mais. Os profetas. Olha o que é que ela fala. Virá ainda grandes sinais da... Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, é uma surpresa muito
muito para eles. E Deus é Deus dos deuses e Senhores dos senhores. Ele vai fazer. E Ele manda dizer para o remanescente que é momento de se manifestar. É momento. E o Senhor manda dizer para aqueles que buscam, os profetas que buscam, Olha, tá vendo aí? Tá vendo aí o recado para os profetas que buscam, que continue buscando mais ainda. Aí deu para entender, essa parte aí deu para entender. Ele manda dizer: busque, busque ainda mais. Busque, busque, busque. Que virá ainda é só o comecinho. Virá ainda grandes, grandes, grandes sinais da parte do Senhor. Aleluia. Agora, esses profetas que ela está falando, tem que saber quem é esses profetas. Porque, de acordo com a Bíblia, o último profeta com ministério profético que existiu no mundo foi o profeta João Batista. Foi o único ministério, o último ministério profético, né? O último ministério profético. Eu acho que eu falei o único, mas eu falei errado. O último. O último ministério profético foi João Batista. Ele foi o último. E depois dele não existiria mais ministério profético. O que existia é o quê? O que existe hoje, o dom da profecia. Pessoa ser usada no dom da profecia. A gente vê muito aí, muitas pessoas na televisão, nas redes sociais, se intitulando profeta, mas ministerialmente falando, eles não são. Porque a Bíblia não está mentindo, irmão. A Bíblia não mente. Aí alguém diz, diácono Edmar, mas só que no Novo Testamento fala de profeta, por exemplo, profeta Ágabon, por exemplo. As filhas de Filipe, profetizas. Mas só, irmãos, que essas pessoas aí, elas já como é que diz? Pessoas que já eram profetas, profetizas, em antes, como é que diz? Em antes de João Batista. Eles já estavam sendo profeta, em antes de João Batista. Entendeu? Mas só que quando João Batista chegou, então pronto, ninguém mais, além dele, teria o ministério profético. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala claramente sobre isso. Então fica aqui a dúvida. Quem é esses profetas que ela está falando para buscar mais ainda, continuar buscando mais ainda? Será porventura os profetas tipo Renaldo da Carvalho? Valdemiro Santiago? Silas Malafaia? Outros profetas que ficam aí nas redes sociais fazendo live, será esses profetas? Será esses? Ageno Duque? Quem é esses profetas mesmo? Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. E Ele pegará todo de surpresa, aleluia. Ele está no trono, aleluia. Ele está no trono, Ele que comanda, aleluia. Arambaçuia, andecai, anderraço, dequei. E Deus me dizia que eles acham que os méritos deles nunca serão destruídos. Os pensamentos que eles executam serão destruídos sim. Porque eu vou mostrar para eles que eu sou Deus e estou no trono. Irmãos, eu destruirei uma cidade por um justo. E tenho lágrimas dos meus justos chegando no meu trono. Irmãos, está na hora da... Olha o que é que ela fala. Olha o que é que ela fala. Ela dizendo assim que essa destruição, essa ação contra os chineses é por quê? Por causa dos justos. Agora eu fico pensando,
Se Deus vai fazer esse mal com a China, quer dizer que, será que algum justo também não vai perecer por causa disso? E aí, irmão, como é que fica? Um exemplo. É bem provável que lá na China tem pessoas cristãs também. Eu acredito que sim. Aí, quer dizer que se acontecer uma tragédia e acontecer muitas mortes, será que no meio dessas mortes só vai morrer pessoas ímpias? Pessoas incrédulas? Ou vai morrer justo também? A irmã, pelo que ela está falando aqui, ela está querendo dizer que os justos vão ser poupados. É isso que ela está falando. A verdadeira igreja se manifestar. Muitos não aguentarão, mas os meus eleitos, os meus fiéis, os meus remanescentes vão aguentar. Vão. Porque a verdadeira igreja vai se manifestar na terra. Aleluia, glória. Olha, e ela falando que está vindo algo. Aqui ela já está falando não só a China, mas está falando no mundo, né? Que vai acontecer coisas que muitas pessoas não vão aguentar. Mas a verdadeira igreja vai se manifestar. A verdadeira igreja. Agora eu fico perguntando, quem é a verdadeira igreja? Qual é essa verdadeira igreja? Será que é a igreja onde os cultos agora já estão sendo feito como se fosse boate? Pesquisa, irmãos, aí na rede social. Igreja preta com aquelas luzes que nem luz de boate. Será que é essa a igreja verdadeira? Será que a igreja verdadeira é a igreja que diz que se a pessoa não ser dizimista, ele vai para o inferno? Fica aí a dúvida, né? Será qual é a igreja verdadeira? Irmãos, a igreja verdadeira, eu acredito que ela está falando aqui, não é questão ministerial. Ela está falando na questão dos escolhidos. Os escolhidos de Deus. A igreja verdadeira somos nós, irmão. Esse negócio de placa de igreja já acabou. Ó, placa de igreja acabou. Dizer assim, acabou no sentido de quê? De dizer assim, você vai para aquela igreja porque aquela igreja é a igreja certa. É a igreja onde verdadeiramente o povo vive tudo certinho. Irmão, não existe. Se no passado já era difícil, agora piorou. Agora piorou. Imagina, irmão, igreja com funk, irmão, funk dentro da igreja. Rap. Imagina igreja... Tem uma igreja aí que se dizia aí a melhor do que todo mundo, mas o rap já está lá dentro dela, lá o rap. O cantor cantando lá dentro da igreja, rap. Imagina aí, irmãos. Deus, aleluia. Amém, irmãos? Terminou o vídeo aqui. É só isso aí, irmãos. É só isso aí. No meu ponto de vista, irmãos, eu sou bem sincero. Essa profecia, eu não vou dizer que não é de Deus, mas eu fiquei um pouco com dúvida. Por quê? Se essa profecia é para os chineses, agora eu fico perguntando, será que ela foi lá na China e profetizou para os chineses? Ou será que ela gravou um vídeo em chinês e direcionou esse vídeo para que os chineses escutassem a profecia? Se ela não fez isso, então não foi Deus que mandou coisa nenhuma. Não foi Deus que mandou. Porque qual era o sentido que tinha de Deus dizer assim, Edmar, grava um vídeo dizendo que eu vou destruir, que eu vou fazer juízo em tal cidade, em tal país, sendo que aquele país, aquela cidade nem está sabendo. Agora, outra coisa é eu profetizar aqui, dizer vai acontecer algo em Salvador, algo na Bahia. Os baianos vão ter que ouvir. Todos os baianos, né? Desde a capital de Salvador até a última cidade, eles vão ouvir. Por quê? Porque é Deus que está mandando falar. Agora, se eu colocar em minha cabeça, dizer que Deus falou que ia agir, fazer algo contra a Bahia,
e aí simplesmente eu chegar aqui, às vezes o vídeo não chega nem 1000 visualizações. Então não foi Deus. Não foi Deus coisa nenhuma que mandou falar. Porque, irmão, quando Deus manda, tem direção. Tem direção. Então, essa profecia ficar só aqui no Brasil e não chegar na China, então não foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou. Entendeu? Então, fica aí, irmãos. Eu gostaria de pedir a você, mais uma vez, o que é que você achou disso? Deixa o seu comentário. O que é que você pensa disso aí? E assim, irmãos, a gente vai estar sempre analisando profecias assim, aquelas profecias que a gente acha importantes, porque tem cada profecia aí que eu vou te dizer, viu? Tem profecia aí que só Deus na causa, não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica. Teve um aí mesmo que profetizou esses dias, que disse que Bolsonaro era a porta da solução para o Brasil. Que se o povo não eleger Bolsonaro, o Brasil vai, como é que diz, entrar na ruína, mais do que o que já está. Só que essa mesma pessoa que profetizou disse que Bolsonaro vai perder a eleição. Que disse que o povo vai, como é que diz, tirar ele do poder na próxima eleição. Então eu não entendo, né? Como é que Deus revela para ela que o homem é a solução, que é a porta? Se bem que a Bíblia fala claramente que quem é a porta é Jesus. Jesus é a porta. Então, irmãos, esse tipo de profecia eu nem coloco aqui no meu canal. Para mim é perda de tempo, né? Como é que a pessoa diz, Deus me revelou que é Ele que é a solução, Ele é o escolhido. Aí depois ela mesma vai e diz que o homem vai perder a eleição. Paciência, né? Aí não tem nem lógica. Esse tipo de profecia esse tipo de profecia e outros tipos aí que eu nem coloco aqui no canal, né? Porque não vale nem a pena. Pois meus amados irmãos, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhe com mais pessoas também, tá certo? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração. Tchau, tchau. Já fui.